Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Argumento do canto 9. Satã, havendo percorrido em redor a terra, novamente se introduz no paraíso de noite em forma de névoa, com ardil meditado, e mete-se dentro da serpente dormida. Adão e Eva saem pela manhã para o trabalho, que Eva propõe dividir em partes diferentes, trabalhando cada um em separado. Opõe-se Adão alegando o perigo por temer que o inimigo, acerca do qual haviam sido tão admoestados pelo arcanjo, a acometesse a ela, achando-a sozinha. Eva, agastada, porque a julgam menos circunspecta ou constante, insta em partir só, e mesmo deseja deparar com ocasião em que prove sua força. Adão afinal consente. A cobra vem, acha-a sozinha. Sua aproximação astuciosa, primeiro fitando-a como embasbacada, depois falando-lhe com muitas lisonjas e elevando-a acima de todas as outras criaturas. Maravilhada de ouvir falar a serpente, pergunta-lhe como obteve a fala humana e tal entendimento que até agora não tivera. A cobra responde que as alcançara comendo frutos de certa árvore do jardim. Eva pede-lhe que a encaminhe a essa árvore, que acha ser a proibida árvore da ciência. Tomando então o seu ânimo e usando de diversos e ardilosos argumentos, a serpente indula, por fim, a comer dos frutos da tal árvore. Muito Eva se deleita com o sabor desses frutos. Delibera por algum tempo se fará ou não participar deles a Adão. Depois leva-lhes e relata-lhe o que a persuadira a comê-los. Adão primeiramente fica aterrado, mas vendo que Eva se perdia, resolve, levado pela veemência do amor, a perecer com ela. Extenua de propósito a transgressão e come também dos frutos. Efeitos de tal transgressão em ambos eles. Procuram com que encobrir sua nudez e entram em desavenças e acusações um contra o outro. Canto 9. Não mais do canto meu serão assunto nem Deus nem anjos, como sócios do homem, que até agora indulgentes o tratavam com familiar franqueza e porte amigo, que em seu rural festim tomavam parte, mostrando a urbanidade generosa de ouvir quanto eles lhe dizer quisesse. Dora em diante usarei trágico estilo. A desconfiança atroz, a infinda quebra, direi, e a negra rebeldia do homem. Direi do céu que o amor lhe perde agora, a raiva, os ódios, o reproche, as iras, e a lavrada justíssima sentença que ao mundo trouxe um pélago de males, os dois sócios cruéis, pecado e morte, e a miséria da morte a precursora, magoado assunto. Mas é mais sublime que a cólera de Aquiles truculento perseguindo o contrário que lhe foge, da pátria Troia em roda das muralhas. Ou de Turno o furor, porque lhe vedam da Laurentina as prometidas núpcias. Ou de Netuno, o Juno, a infesta raiva, que aflições tantas urde ao Graio, ao Teucro. Possa eu obter correspondente estilo da musa celestial que me protege, ela que se compraz de vir, sem rogos, na solidão da noite, visitar-me. Bondadosa, me inspira, enquanto durmo, meus doces versos que espontâneos correm. Muito há que para um canto heróico havia complacente escolhido este alto assunto, mas pude só agora começá-lo. Meu gênio não me induz a cantar guerras. Até que o único assunto, crido, heróico, estro, gastado, com ambages fúteis, a narrar fabulosos cavaleiros em batalhas fingidas destroçados, ao passo que no ouvido, mudo fica de almas sublimes a constância mártir. Meu gênio não me induz a dar ao metro equipagens, brasões, carreiras, jogos, delizes de brocado, finas letras, arneses de alto preço, ígneos cavalos, brilhantes cavaleiros, manobrando de torneios e justas nos combates. Depois de lauta mesa em torno postos, em magníficas salas onde os servem lestos pajens, solícitos,
trinchantes. Do gênio o grão pode, em baixo assunto, não dá ilustre nome ao canto, ao vate, de tais matérias a instrução recuso. Este mais nobre emprego que hoje tomo, basta para alcançar-me honrosa fama. Se deste clima os gelos, se esta idade, já crescida e morosa, não reprimem das minhas asas o seguido voo, mas o que eu canto não é meu somente. Traz-mo aos ouvidos a noturna urânia. Tinha-se posto o sol. Ido após ele, de tarde, a estrela, que na terra espalha o crepúsculo rápido intermédio, dividindo os confins do dia e noite, e já de todo a abóboda de trevas cobria os circunfusos horizontes, quando Satã, que ultimamente do Éden fugira expulso de Gabriel com a lança, mais precatado agora e mais imbuído em meditada fraude e ardis astutos, a peito sempre tendo a ruína do homem, apesar de prever penas mais cruas, intrépido outra vez no Éden entrava. Escarmentado se ocultava ao dia. Chegou à meia-noite envolto em sombras, Uriel que rege o sol, o descobrira na outra vez que ali veio, e aviso dera aos coros de anjos que o jardim guardavam. Com a dor dessa expulsão pungido sempre, girou de noite 7 o inteiro espaço. A linha equinocial torneou 3 vezes. 4 vezes cruzou de polo a polo, com a carroça da noite, os 2 coluros. Até que, na 8ª, pelo lado oposto às avenidas reforçadas de anjos, caminho lobrigou não suspeitado. Ali um sítio havia, agora extinto pelo pecado atroz, não pelo tempo, onde o tigre, correndo junto do Éden, por caverna subterrânea ao jardim, sobe e mesmo junto da árvore da vida vai borbulhar em cristalina fonte. Com o rio Satã se afunda e se ergue envolto em névoa aquosa. E logo encontra um sítio próprio que o tivesse oculto. Havia ele indagado o mar e a terra desde o Éden até do Ope, além das fozes, passando o Euxino e a Meote de Lagoa. Dali foi-se, do Antártico aos limites, e enfim do rumo do oeste o voo arranca, do Oronte, até Dárien, que tranca os mares, de lá para as correntes do Indo e Ganges. Nesta viagem pelo orbe estou atento em conhecer com perspicácia fina, uma por uma, as criaturas todas, a ver qual a seus fins era mais apta, e escolheu entre todas a serpente, o animal mais sutil que habita os campos. Por largo espaço meditado havendo, mas na resolução sempre indeciso, tal arbítrio afinal tomou, pensando achar da fraude o mais conforme tipo, onde como em morada própria entrasse e em seus negros projetos escondesse dos mais agudos prevenidos olhos. Julgou que suspeitosos não seriam ardis ou manhas vistos na serpente, crida, sagaz e arteira por instinto, e que, em outro animal sendo notados, corriam risco de incutir a ideia de algum gênio infernal ali metido, vendo-se astúcia nele estranha a brutos. Resolveu, mas a interna, ardente mágoa primeiro exala assim nestes queixumes. Quanto com céus, ó terra, te pareces, se os não excedes, produzida foste por habituado gênio às insignes obras, a mais própria mansão será de numes, porque faria Deus obra, somenos depois de tantas ótimas mostrar-nos. Terrestre céu, brilhantes céus te cingem, lançando em ti e para ti somente sucessivo fulgor de luz perene, e com o porte obsequioso concentrando em ti seus raios de sagrado influxo, se Deus, cujo poder a tudo abrange, de tudo é centro no celeste empírio, de todos esses orbes tu recebe produtoras virtudes sem quantia, estéreis neles, mas que em ti florescem, com portentoso arcano partilhadas. Por elas brotam, de teu seio as plantas, nasce de ti por elas majestosa a multidão variada dos viventes, em órgãos, em beleza, em graus de vida, em aptidão corpórea, em luz de engenho, tudo em mor, perfeição, reunido no homem. Com que prazer teu âmbito eu volteara,
Se algum prospecto me alegrar pudesse, dali na terra e a superfície, mostras, vales, montes, ribeiras, selvas, campos. Além, no mar, um fluido amplo e luzente, e em redor fulvas, praias que se adornam de arvoredos, de rochas, brenhas, furnas. Que deleitosa variação! Mas nela não me é dado encontrar refúgio, asilo. Quanto em torno de mim mais ditas vejo, tanto dentro de mim mais penas sinto. Sou como um turbilhão de átomos discordes. Todo o bem para mim fez-se em veneno, e nos céus meu tormento requintara. Já não insisto em habitar no império, visto que ser monarca ali não posso. Nem já espero nas empresas minhas ver que meus infortúnios tenham tréguas. Mas farei que outros sejam desgraçados como eu, ainda que em pior meu mal se mude. Só podem ruínas dar certo descanso ao ímpeto voraz de meus projetos. Trabalharei por seduzir esse ente, para quem feito foi o inteiro mundo, a fim que ele a si próprio se acarrete sua perda total e nela envolva, como em férvida enchente inevitável, quanto à sua existência se refira. Com tais estragos minha raiva cevo. Dos deuses infernais o único eu seja que obtenha a glória de arruinar num dia, quanto esse onipotente apenas pôde formar de dias 6 no inteiro espaço, fora do tempo que dantes despendera na alta meditação deste desígnio, que parece ligar-se ao meu denodo de libertar de inglório cativeiro quase a metade dos celestes coros só numa noite, e de deixar mui raro de seus adoradores o concurso. Ele, ou por se vingar, ou porque amíngua nos exércitos seus cuidoso supra, ou porque o seu poder já gasto e idoso perdesse o tino de criar mais anjos, se eles contudo a criação lhe devem, ou para mais nos abater, pôs fito em povoar os lugares que são nossos pela estirpe de nova criatura feita de terra e de tão baixa escória, por ele alevantada, enriquecida, com os espólios do céu que a nós pertence, por obra o que havia projetado. O homem formou, maravilhoso, o mundo para ele construiu, dando-lhe a terra para sua morada e seu domínio, e sujeitou, que vil indignidade, dele ao próprio serviço, a guarda dele, a lá dos anjos, fuge dos ministros, deles muito receio a vigilância. Para iludi-la, corro manso, obscuro, embuçado na névoa da alta noite, e espreito por arbustos, por balseiras, onde esteja a serpente adormecida, para dentro, em seus círculos meter-me, a mim e os negros planos que me ocupam. Que vergonhosa quebra! Eu que noutrora pugnei com deuses para ser mais que eles, apertado serei dentro de um bruto com a substância, hei de mesclar-me, tomar de um bruto carne, embrutecer-me, eu, alta essência que aspirava ufana ao mais subido grau da divindade. Porém, quanto à ambição, quanto à vingança, para seus fins obter, não se aviltam. Quem pretende, a mister, descer tão baixo quanto alto quer subir, e em tais manejos sempre as coisas mais vis se vê exposto. É doce em seus princípios a vingança. Em breve amarga contra si redunda. Não me importa, está previsto, desde que tão alto me atiraram. Vou-me contra esse, que depois do eterno logo provoca minha inveja ardente, dos céus contra esse novo favorito, o homem de barro, filho do despeito que Deus ergueu do pó em nosso ultraje. Muito bem pago, fica ódio com ódio. Assim falando, vai qual névoa negra, com raso vôo percorrendo as balsas, a ver se em breve com a serpente encontra. Eis que a vê, enroscada em um labirinto, com a cabeça no meio, imóvel dorme.
de ardilósias astúcias recheada, ainda não causa dano, ainda não busca escuras solidões, tristes cavernas, mas sobre farta relva, em paz descansa, sem ter sustos de nada e sem dar sustos. Pela boca Satã lhe entra e se apossa dos sentidos brutais no peito e fronte, e intelectual poder logo lhe inspira, mas não lhe quer afugentar o sono. Nela encerrado pelo dia espera. Logo a sagrada luz pelo Éden raia. O deleitável matutino incenso, as lindas flores úmidas exalam, e os entes todos, que regula a vida, fazem subir do grande altar da terra mudos louvores ao autor de tudo que inspira com delícia o grato aroma. Quando do albergue sai o para-humano, em sua adoração vocal ajunta das criaturas tácitas ao coro. A melhor ocasião de aroma e frescor estão aproveitando. Eles ventilam como vencer naquele dia possam mais trabalho, que a tão ampla cultura as mãos ágeis, só de ambos já não bastam. E assim fala primeiro Eva ao marido. Muito até agora, Adão, lhe dado havemos para dispor neste jardim por ordem a árvore, a linda flor, a tenra planta, e junto do outro temos empenhado nossos desvelos em tão grata lida. Mas ninguém mais até hoje nos ajuda, e por grande que seja o empenho nosso, cresce o trabalho em progressão contínua. Se um dia a decotar supérfluos ramos, a limpar estes, a especar aqueles, a atar outros inteiros nós gastamos, de nós zombando, numa noite ou duas, a bravios os traz seu pronto aumento. Ouve o que a mente me sugere agora. Deixa tu dividir nossos trabalhos, aonde vai a escolha ou precisão te induza, ou neste tronco ou enrosca a madressilva, ou a trepar ajeita essa era errante, enquanto eu acolá naquelas moitas, onde as rosas com os mirtos se entremeiam, muito que ordene até meio-dia encontro. Se junto um do outro, assim um dia inteiro a lida continuarmos, não admira que rir muito nos façam teus gracejos, ou puxem por conversa objetos novos, interrupção causando no trabalho que, principiando cedo, fica em pouco e a ceia sobrevém que não ganhamos. Dá-lhe destarte a Adão meiga resposta. Minha querida, incomparável Eva, desta alma único amor e única sócia, que além de todos os viventes amo, juízos bons empregas, bem cogitas sobre o modo melhor porque exerçamos o trabalho que Deus aqui nos marca. Esse desvelo teu muito te louvo. Na mulher nada se acha mais amável que o estudo no doméstico regime, e as coisas boas a que induz o esposo. Mas nosso Criador não nos detalha tarefa tão restrita que nos vede. Quando precisos são o ócio, o sustento, as falas mútuas, alimento da alma, a suave troca de gracejos, risos, os risos que à razão à origem devem, refusados, por isso sendo aos brutos, e de amor o incentivo em si nos formam, o amor, notável precisão da vida, para prazeres que a razão ligara, não para árduos afãs, nos fez o eterno. Sem dúvida, ambos nós, com zelo fácil, impediremos que as bravias voltem às ruas e avenidas necessárias para passearmos, até que nos ajudem mais jovens mãos que nos tardar não devem. Mas se a conversação vês distrair-te, eu consentiria numa ausência curta. Bem acompanha a solidão às vezes. Depois de curta ausência, é doce a volta. Contudo, noutra dúvida me entranho. Temo-te dano se de mim te apartas. Ouvimos ambos que maldoso, o inimigo dos infortúnios seus desesperado, adita-nos inveja e firme e astuto busca lançar-nos na desgraça e infâmia. Perto ou junto de nós, eu não duvido que atalaia com sôfrega esperança a ver se encontra ensejo a seus desígnios. Nossa separação lhe o põe mais apto. Num junto do outro, mor barreira encontra, porque com mútuo auxílio assim podemos ardis e assaltos repelir num lance. Queira ele começar, porque entregamos nossa fidelidade a Deus devida, ou
por introduzir feia desordem no conjugal amor, que mais o enraiva que as outras ditas todas que gozamos. Seja isto ou pior, não deixes, querida, o lado fiel de que nascida foste. Nele achas proteção, achas amparo. Se a mulher tramas, urde, o perigo, a infâmia, mas salva e airosa está junto ao marido, que aguarda, ou qualquer mal com ela sofre. Mas a Virgínia Majestade de Eva, qual dama que acha descortês o amante, com doce e austero porte assim replica: prole da terra e céus, senhor da terra, que um inimigo busca a nossa ruína, bem sei, tanto por ti como pelo anjo que estive a ouvir num canto recatada, quando ontem se fechava à tarde as flores, mas que duvidas da firmeza minha para contigo, para o mesmo eterno, porque pode tentá-la esse inimigo, de certo ouvir de ti não o esperava, não sendo nós a morte e a dor sujeitos, nem receber, nem repelir nos cabe desse inimigo atroz violência alguma. De sua fraude então provém teu medo. Temes que de Eva a fé e amor constantes a fraude tal sucumbam seduzidos. Como tão injuriosos pensamentos dentro em teu peito, Adão, abrigo encontram julgando tu tão mal da esposa que amas? Esta resposta branda Adão lhe torna: de Deus e do homem, filha imortal Eva. Por isso intata de pecado ou mancha, por desconfiar de ti não é que eu busco dissuadir de meu lado a tua ausência, mas sim por te poupar qualquer tentame a que nosso inimigo audaz se atreva. O tentador, em vão mesmo lidando, contra o tentado lança atroz desonra, porque fé corruptível lhe atribui que não está da tentação à prova. Tu mesma, com furor, ódio e desprezo, te ressentiras da tramada injúria, posto efeito não ter. Vês que não erro, se de ti solitária quero a afronta apartar, que a nós ambos o inimigo, posto que audaz, fazê-la não ousara. Ou se a fizesse, eu fora o alvo primeiro. Suas malícias, seus ardis falsários, não desprezes. Sutil deve ser muito com quem pôde seduzir no céu os anjos. Não são supérfluos os auxílios de outrem. O impulso para todas as virtudes do influxo de teus olhos eu recebo. Quando olho para ti, medrar me sinto em prudência, em valor, em vigilância, e mesmo em forças, se me são precisas. Quando olhas para mim, no peito me arde com ascendente intensidade o pejo de me ver enganado ou ser vencido. E tu por que motivos não preferes sofrer a tentação sendo eu presente? Porque a tua virtude em mim não busca a testemunha que melhor lhe cabe para bem te apreciar essa vitória? Com porte familiar, Adão exprime destarte o seu cuidado e amor de esposo. Mas Eva, que essas falas creditadas por suspeita que Adão contra ela tinha, replica-lhe, ainda assim, em tom afável: se é nossa condição viver no aperto onde o inimigo nos cinge astuto ou fero, e cada qual de nós em qualquer sítio não ter o justo dom de igual defesa, como em silêncio, ataques aguardando possível nos será sermos felizes, mas o castigo não precede a culpa. O nosso tentador só nos afronta conceituando-nos frágeis na pureza, e esse infame conceito enche-o de infâmia, sem que desonra em nossa face imprima. Por que evitá-lo, então? Por que temê-lo? A má suspeita em si, quem prova falsa, o jus adquire a duplicadas honras. Acha paz dentro de si. Os céus o prezam. É testemunha de seus próprios louros. Virtude, fé, amor, nunca tentados, nunca mantidos sem socorros de outrem. Qual abandono, crédito merecem? De deixar imperfeita a nossa dita, nosso onisciente autor não suspeitamos, supondo-a para um só menos segura do que é quando ele de outrem se acompanha. Sendo assim, nossa dita fora frágil, e o paraíso, a perigos tais exposto, não seria, por certo, o paraíso. Com ardente fervor, Adão lhe torna: ó mulher, tudo quanto fez o Eterno é quanto de melhor pode julgar-se. A sua mão, em toda a natureza,
não escapou imperfeição ou falta, e menos no homem, que o dotou de tudo que lhe possa firmar perpétua dita ou premuni-lo contra a externa força. Tem dentro de si o perigo e nele impera, dando não lesa sem vontade sua. E Deus deixou-lhe livre essa vontade, e na obediência sempre a razão livre. Reta ele a fez e indula a estar alerta. Para o bem alguma falsa imagem, não lançar-lhe a vontade em torpe engano que faça o que altamente Deus proíbe. Vês, pois, que terno amor, não mau conceito, me impele muita vez que assim te avise. Comigo o mesmo praticar tu deves. Firmes estamos nós, mas é possível que de um dever sagrado desvairemos. Preparado pelo hórrido inimigo, pode objeto especioso urdir ciladas, a razão que, esquecendo a vigilância tão restrita, por Deus recomendada, em repentino engano se despenhe. Assim a tentação tu não procures, evitá-la é melhor. Quase que é certo que dela escapas se te não ausentas. Teremos provas destas não buscadas. Dizes querer provar tua constância, tua ingênua obediência antes me prova. Reconhecer ou atestar, quem sabe, não tentada a circunstância, tu perguntas? Pois se crês que essa prova não buscada há de achar-nos nós ambos mais seguros, estando cada qual ausente um do outro, vai. Se aqui não estás, porque bem queres, és por mim reputada mais que ausente. Vai com a inocência que trouxeste ao mundo. Tuas virtudes todas te auxiliem. Fez seu dever para contigo o Eterno. Para com ele o teu fazer te cumpre. O patriarca da humana descendência falou assim. Mas Eva ainda teimando, posto que em brando tom, por fim lhe torna. Pois vou com tua permissão, e levo tuas próprias palavras bem na mente, posto que ditas em ligeira frase. Por ela sei que melhormente pode da tentação o assalto repentino fazer-nos sucumbir do que esperado. Vou com muito prazer. Nem muito espero que tão soberbo e túmido inimigo queira ao mais fraco arremeter primeiro. Mas se assim o fizer, maior vergonha tem de caber-lhe na derrota sua. Assim tendo falado, a mão retira com terna mansidão da mão do esposo. E qual ninfa ligeira das florestas, seja dos troncos, seja das montanhas, ou das que o couro adornam da alta Délia. Pelo bosque se entranha, mas no garbo, a mesma Délia, as deusas todas vence, ainda que se não arma de arco e coldre, e sim de aprestos jardinais que as artes rudes, inda e sem fogo haviam feito, ou que trazidos pelos anjos foram. Ornada assim, parece-se com Pales, ou com a Pomona que a Vertuno foge, ou com a jovem Ceres, quando virgem a Jove inda Prosérpina não dera. Vai seguindo-a com os olhos cintilantes, por muito tempo Adão nela enlevado, mas desejava mais tê-la consigo. Que volte logo, brada-lhe, bem vezes, torna-lhe ela outras tantas, que ao meio-dia já de volta estará, e pronto tudo que no jantar à sexta se precisa. Frágil Eva infeliz, quanto te enganas em teu regresso crendo, atroz desastre. Desde então, no Éden, tu jamais aprontas delicioso jantar, sono tranquilo. Do rancor infernal, traça iminente, lá te aguarda entre sombras e entre flores, para te obstar à volta, ou despojar-te da inocência, da fé, do empírio encanto. Já desde o romper da alva, o torvo inimigo, uma simples serpente afigurando, estava fora e indagações fazia onde era crível que encontrar pudesse a sós dois entes da progênie humana, mas nos quais se incluía a raça inteira, contra quem seus projetos assestara. Nas vicejantes várzeas, nas lamedas, ao longo das quibeiras, junto às fontes, quaisquer canteiros ou pomares busca, a ver se os pode achar na própria estância ou nalgum belo sítio de recreio. Ambos queria achar, porém mais lhe gosta que lhe depare o acaso Eva sozinha. Este é o gosto seu, mas não espera o que tão raramente o acaso mostra. Além da expectação, eis senão quando,
Eva sozinha ao longe lhe aparece. Cinge-a qual raro véu nuvem de aromas. As rosas que em circuito se lhe apinham, da bela o meio corpo só descobrem, e em maior cor acendem-lhe nas faces, com lúcido reflexo purpurino. Endireita ela então meio curvada das flores, as vergônteas dobradiças, cujas cabeças, que risonhas fulgens carmesins, cor de neve, azuis, cor de ouro, sem poderem suster-se, estão pendentes. Erguidas ela airosamente as ata às ramagens do mirto, e não se lembra que ela, sendo das flores a mais linda, ali se achava só, desamparada, de seu arrimo longe, e o raio perto. Ei-la a cobra que vem. Passeios corta por onde cedros, álamos, palmeiras, pomposíssima abóbada entrelaçam. Serpenteando, ora leva o colo altivo, ora com a terra cose-se, ora assoma sobre os bastos arbustos que a mão de Eva entretecera, de mimosas flores dispostos pelas margens dos passeios. Continha este terreno mais delícias que os jardins fabulosos onde Adonis se diz que fora revocado à vida, mais que esses onde o filho de Laertes teve hospedagem do afamado Alcino. Mais que esses, não ficção, onde o rei sábio com a linda egípcia esposa se entrelinha. Muito admira o inimigo estes lugares, mas a pessoa de Eva mais o encanta. Qual o habitante que, metido há muito no encerro de cidade populosa, onde a pureza do ar alteram, danam subterrâneos canais, casas em pinha, aproveita do estio a manhã bela, e vai aos ares respirar a larga entre aldeias risonhas, gratas quintas, onde o odor vegetal amece em feixes, nas queijeiras o leite, os bois mugindo, qualquer prospecto ou som próprio dos campos, de insólito prazer a alma lhe inundam. Se casualmente, então, por ali passa virgem formosa com andar de ninfa, ele, enquanto te ali, cria agradável, mais encantos encontra em razão dela. Mas de vê-la o prazer excede a tudo. Tal de gosto exultou a serpe horrível, observando este flórido terreno, tão ameno retiro, a amável Eva. Assim, madrugadora, assim sozinha. Da bela o empírio gesto como o de anjo, mas de mais fino talhe e mais brandura, a engraçada inocência, as ações todas, no maldoso Satã respeito incutem, e com doce violência então embargam de sua feridade o atroz intento. Por breve espaço o gênio da maldade, abstrato, fica da maldade própria. Esquece-se ódios, inveja, ardiz, vingança, e faz-se bom por distração momentos. Mas do inferno o furor que sempre o abrasa, e que ainda mesmo no âmago do empírio logo todo o prazer lhe sufocara, eis que em nova explosão tanto a atormenta, quanto mais ele vê altas delícias jamais para seu gozo destinadas. Súbito então recorda os ódios todos, de sentir-se tão mal se congratula, e excita assim seus feros pensamentos. Até onde, ó pensamentos, me levastes? Com que suave impulsão vós conseguistes que eu me esquecesse do que aqui me trouxe? Não me deleita o amor, de ódios me nutro. Não quero paraíso em vez de inferno. Nenhum prazer procuro, só intento lançar em ruínas os prazeres todos, exceto o que em destruir possa fundar-se. Outra alegria para mim perdeu-se, tão fausto ensejo aproveitar me cumpre. Ei, sozinha a mulher, abre assim passo, assim intentarem as empresas todas. O esposo eu vejo ao largo, está tão perto, cuja mente mais alta e ânimo forte, ferve da valentia e heróicos braços, importar-me tratar com mais cautela. Ainda que consta de terrena massa, vejo nele um terrível inimigo, e invulnerável não eu. Quão baixo posto o inferno me tem, quão fraco apenas à vista do que eu fui na empírea corte. De celeste beleza adorna-se Eva, é credora de amada ser por numes, terror não mete, posto que ele exista no fino amor, na insigne formosura.
Salvo se os acomete ódio tão forte, mais forte ódio lhe tramo, pois que o cubro de amor com as aparências bem fingidas. Por este rumo vou para perdê-la. Estas palavras o inimigo do homem soltou, hóspede mau na serpe oculto, e para Eva formosa se encaminha. Como depois, não roja pela terra com sinuosos corcovos ondulantes, mas base circular com a cauda forma. Acima vai se erguendo em roscas bambas, e em movediça máquina se ordena, sobre a qual, entonado, se sublima o luzidio colo auriverdoso, a cristada cabeça onde ígneos olhos, quais nítidos carbúnculos cintilam, serpeando então com círculo da base, e em sucessivas aspirais ordenando, avança pela relva em ar de torre. Era jucundo e amável o seu gesto. Casta nenhuma de serpe fora jamais como esta, encantadora à vista. Não eram destas em que Hermione e Cadmo no ilírico país se converteram, ou de Epidauro se mostrou o nome, ou se viu transformado o mesmo Jove, quando o Amon invocado amou Olímpia, ou foi do Capitólio a ter com a bela que deu à luz Cipião, glória de Roma. Anda primeiro em direção oblíqua, como o que busca e interromper receia sisuda personagem respeitanda, qual nau que entregue a perspicaz piloto, manobrando de bordo, a miúdo vira à foz de um rio ou sobre um promontório onde varia a cada instante o vento, tal a serpe manobra. E a vista de Eva dispõe, garbosa, no cilindro ondeante, curiosas, diferentes perspectivas, a fim de ver se assim lhe atrai os olhos. Ocupada, ranger ela ouve as folhas, mas atenção não dá, que pelo campo diante de si costuma ver tais brincos em toda a casta de animais, que atentos vêm com mais prontidão cumprir-lhe as ordens, do que o triste rebanho disfarçado vinha a potente voz da maga Circe. Mas a cobra se afoita, e em frente de Eva para espontânea, e nela fica absorta, curvando o colo nítido, esmaltado, abaixando a cabeça e airosa crista. Depois a miúdo cortesias faz-lhe, e mesmo com respeito lambe a relva por onde ela pusera os pés mimosos. Esta expressão de obséquio, ainda que muda, atrair de Eva enfim consegue os olhos, que do bruto nos brincos se divertem. Ele contente da atenção ganhada, assim da tentação a fraude enceta, ou ajeitando da serpente a língua, ou simulando no ar a voz humana. Rainha do Éden, rogo-te humilhada que não te admiras se falar tu me ouves. Tu que és a admiração de quanto existe. Teus belos olhos, como o céu tão meigos, de cru desprezos contra mim não armes. Nem te desgoste que eu assim tão perto com insaciável atenção te admire. Venho sozinha, sem que tenha susto da majestade, que em teu gesto adoro, e que por seu recato mais se aumenta. De teu excelso Criador formoso, tu és a mais formosa semelhança. De ti se admiram os viventes todos, que todos tua possessão se ostentam e adoram tua angélica beldade, a qual se curvaria inteiro o mundo, se inteiro contemplá-la ele pudesse. Porém aqui, em tão agreste sítio, entre animais espectadores rudes, que nem metade vêem quanto és de linda, quem contemplar-te pode além de um homem, e que é um homem só para admirar-te. Tu que entre deuses, como deusa deves, adorada e servida ser por anjos, em corte sem quantia, em pompa eterna. Com tal exórdio tentadora adula. Ardilosa a linguagem rompe afoita, de Eva maravilhada o incauto peito. Destarte, enfim atônita responde. Que ouço? Do homem a fala exprime em Brutus? Na voz de Brutus a razão humana? Aquela lhe julguei por Deus negada quando da criação, no dia próprio, dos sons para a pronúncia os fez inábeis. Sobre esta eu tinha dúvidas. Bem, às vezes, em seus olhos e ações a razão brilha. Em ti, serpente, conheci por certo o animal mais sutil dos campos todos, mas não de humana voz te cri dotada. Repete esse milagre, e dize como, de muda que eras, conseguiste a fala.
E como muito mais que os brutos todos, que presenciando estou em cada dia, hoje tão minha amiga te fizeste. Dize, tal maravilha é bem credora, que a mais séria atenção se lhe dirija. Torna-lhe assim o tentador astuto. Imperatriz do mundo, Eva fulgente, quanto queres saber posso contar-te. Tens a minha obediência, um jus solene. Eu tinha dantes, como os outros brutos, que na relva casual andam passando, grosseira concepção e baixo instinto. Quais o alimento meu, comida e sexo, eis quanto eu via, de sublime nada. Até que uma vez os prados percorrendo, avisto de longe uma árvore formosa de frutos carregada, que alardeiam de cor de ouro e de grã mistão insigne. Para admirá-la, aproximei-me dela. Eis, me punge o apetite um grato aroma, que dos ramos frondíferos se exala, muito mais aprazível, mais mimoso que o suave cheiro do mais doce funcho, ou do leite que à tarde está manando dos úberes das cabras, das ovelhas, quando os esquecem os cabritos e anhos, retouçando nos campos distraídos. Resolvo não tardar um só instante em saciar o desejo que me abrasa de provar as maçãs, que são tão lindas, com simultâneo esforço a fome e a sede, por tão mimoso aroma estimuladas, irresistível persuasão me induzem. Eis no tronco me enrosco e vou subindo, que do chão alcançar só pode ao fruto o teu talhe e o de Adão que altivo se erguem. Todos os outros brutos, em que atentas da árvore andam em roda igual, sentindo ardor para o gozar, mas não lhe alcançam. Chegada a meio tronco, já mui perto os frutos pendem tentadores, tantos, eis apetite irresistível me urge. Apanho e deles como ampla quantia, que tamanho prazer nunca eu gozara no melhor alimento, em clara fonte. Farta por fim, alteração estranha sinto em mim logo e da razão o brilho no entendimento meu sobe ao morauge. Vem pronto a fala, mas não mudo a forma. Apliquei desde então à mente minha as especulações mais transcendentes e consciência capaz quanto é visível. Quanto existe de bom, quanto há de belo na terra contemplei nos céus, nos ares. Mas quanto é bom e belo eu vejo unido em ti de Deus imagem, que refulges imensa em luz e divinal beleza. Da imensa criação, obra nenhuma pode a ti em beleza comparar-se. Por isso hoje, talvez muito importuna, venho admirar-te e adoração fazer-te, como a senhora que por jus domina os viventes no mundo, o mundo inteiro. Assim a astuta, espiritada cobra conta o fato falaz. E Eva imprudente, por este modo atônita responde. Serpente, a adulação com que me louvas de tal fruto depõe contra a virtude que em ti primeiro se mostrou provada. Porém, dize-me, essa árvore, onde a viste? Está longe daqui? Tão várias, tantas, pelo Éden, são as árvores do Eterno, de que pode gozar a escolha nossa, que muitas há por nós desconhecidas, que em larga profusão ficam pendentes da maior parte os frutos ainda intactos, e em tempo algum a corrupção sujeitos, até que em mais quantia nasçam homens que por sustento seu venham tomá-los, e mãos que possam concorrer com as nossas a aliviar dessa carga a natureza. Ardiloso e contente diz-lhe o bruto. Ó minha imperatriz, mal que ali passes, do mirto à rua e à selva onde recendem o bálsamo mimoso, a loura mirra, logo a vez na planície ao pé da fonte. É fácil o caminho e não extenso. Se queres que eu te ensine, ali eu posso dentro em breves momentos conduzir-te. Pois sim, diz-lhe Eva. Então ligeira, a serpe dela adiante caminha e mesmo em roscas indica pressa de ultimar o dano. A esperança do mal lhe entona o colo e mais lhe brume a púrpura da crista.
qual vaga luz que do vapor oleoso, pelos frios da noite condensado, se desprende com a força do ar movido, crendo as gentes que nela veem um trasgo, e fuge balanceando o tredo brilho com que desvaira por pauís e lagos o viajante noturno, que iludido se afoga e morre sem que alguém lhe acuda. Assim fulgura a pérfida serpente e conduz Eva ao âmago da fraude. Nossa crédula mãe, ei-la que chega ao pé do tronco da árvore vedada, de todo o nosso mal infanda origem, e vendo-a fala ao condutor destarte. Serpente, vir aqui nos foi inútil, posto dos frutos ser mui larga a cópia, de seu poder só fica em ti a fama. Portentoso se causa o que em ti vejo. Mas provar ou tocar nós não podemos nesta árvore de Deus, que assim o manda. Dele devemos este único preceito. Em tudo o mais de nós somos lei viva. É nossa lei somente a razão nossa. O malicioso tentador replica: Pois certo, de alguma árvore deste Éden manda-vos Deus que não comais os frutos? Quando vos tem senhores declarado de tudo que pertence ao térreo globo? Eva assim lhe responde ainda inocente: Nós podemos comer dos frutos todos, exceto deste. A Adão o Eterno disse: Desta árvore que jaz no meio do Éden, não comas, nem lhe bulas, senão morres. Disse este pouco. Então, dobrando a audácia, em favor do homem, zelo e amor fingindo, e indignação porque injustiças lhe urdem, o novo ardil o tentador adota. Como turbado e de paixões movido, com garbo sobre as roscas se balança, e logo endireitando altivo o colo, inculca ir encetar um grave assunto. Qual orador dos que afamados tinha a nobre Atenas, a valente Roma, enquanto nelas a eloquência augusta florescia com a luz da liberdade, que importante discurso ruminando, tudo em seu interior se recolhia, ao passo que uma ação ligeira nele, um laço de olhos, qualquer gesto, tudo, antes da voz os ânimos captava, até que indo começar erguia à frente, entrava na questão sem mais exórdios, arrebatado pelo amor do justo. Dessa maneira o tentador se porta, flutua comovendo-se de afetos, alça depois o colo e assim prorrompe. Árvore sacra, manancial da ciência, teu poderoso influxo, oh, quanto brilha dentro em minha alma, que sapiente alcança por ele os nexos e as causais de tudo, as mais profundas leis quanto existe. Imperatriz deste orbe, não te assustem essas ameaças rígidas de morte, tu não tens de morrer. Quem te matará? Este fruto? Ele a vida nos outorga e a ciência para ver quanto ela vale. O ameaçador? A mim teus olhos lança, eu toquei e comi cópia de frutos, e ainda vivo, e mais nobre vida gozo do que o destino se propôs a dar-me. Transpus as metas que me impunha a sorte. Veda-se aos homens o que é franco aos brutos, ou por tão leve transgressão o Eterno quererá que se acendam seus furores. E antes não folgará vendo tão firme teu brio audaz, a quem da morte o ameaço, seja a morte o que for. Não desanima de ultimar o que pode pôr-te em gozo de vida mais feliz, onde conheças o bem e o mal. O bem para segui-lo, o mal a ele existir para evitá-lo. Ser justo, Deus, e castigar-te disto não pode. E não é Deus não sendo justo. Obediência e temor nem se lhe devem. Atenta, que não passa de um fantasma esse medo da morte que te incutem, e tal proibição que por fim conhece. Que fim, senão, em sujeição manter-te, ou construir-te com a maior infâmia, ignar o adorador de seus caprichos? Ele bem sabe que no dia ovante, em que dos frutos ambrosiais comeres, teus belos olhos que tão claro julgas, mas que ainda toda a escurecida névoa,
com luz brilhante se abrirão de todo, ficarás desde então igual dos numes. O bem e o mal conhecerás como eles, que tu alcançarás de nume a essência. Como eu a essência interna obtive do homem. De proporção exata se conclui, minha alma de brutal passou a humana. De humana a tua ficará divina. Tua morte talvez seja o trocares pela essência divina a humana essência. Então já vês a morte, a apetecível, não obstante, com ela te ameaçarem, porque em melhor estado te apresenta. E os deuses o que são, para que os homens sejam privados de gozar com eles a cota parte do manjar divino? Da existência anterior gabam-se os deuses, e assim avançam, que vem deles tudo. Nossa credulidade abona este erro. Mas, porque desta mui formosa terra, do sol pelos fulgores aquecida, vejo tudo nascer, e deles nada. Se eles fizeram tudo, se esconderam nesta árvore, do bem e mal a ciência, porque dela qualquer, sem que eles luz obstem, comem e a sapiência de repente alcança. E que ofensa fará contra eles o homem que deste modo a ciência obter procura? Que mal fazer-lhe tua ciência que pode transmitir este almo fruto deles contra o querer, se tudo é deles? Mas será isto inveja? E como é crível que em peitos celestiais a inveja more? Estas e outras razões tão várias tantas mostram que muito te convém tal fruto. Colhe-o, dele te farta, ó deusa humana. Disse, e discurso tal de astúcias prenhe. Cala no coração da fácil Eva. Do fruto que só visto tenta logo, os olhos fita, e ali fica pasmada. Pelos ouvidos ainda lhe murmura o som dessas palavras tão suasivas, que de razão e de verdade julga. No entanto, já meio-dia lhe vem perto, e pungente apetite lhe provoca, maior pelo fruto que odor lhe encanta. Eis já de lhe bulir e saboreá-lo, o desejo transmuda-se em suspiros, já lhe cintilam sôfregos os olhos, suspende-se contudo um breve instante, e assim mesmo consigo ela reflete. Grandes, por certo, são tuas virtudes, ó rei dos frutos, se és vedado aos homens, de causar alto assombro o jus não perdes. Teu sabor sempre incógnito, ainda há pouco fez pela primeira vez falar um mudo e ensinou a tecer teu elogio a língua para falas não disposta. Quem nos veda comer-te não oculta de nosso entendimento os teus louvores, quando árvore da ciência ele apelida, essa que te produz, ciência que abrange do bem e mal a vastidão imensa. Quanto mais saborear-te, ele nos obsta, mas tal proibição te recomenda, porque dela se infere o bem sublime que tu transmites, que possuir devemos. Não serve para nada um bem oculto. Se existe assim, é nula essa existência. Quem conhecer o bem ousa vedar-nos, o bem e a ciência vedar-nos de um golpe. Cruéis, atrozes leis ninguém obrigam. E se nós somos súditos da morte, façamos bem ou mal, vem ela sempre. No dia em que esse fruto nós provarmos, alta sentença a morte nos destina. E morreu porventura ao das serpente? Ela o fruto comeu? E vive, e fala, julga, tira ilações, pensa, calcula. Se muda e irracional em tempos de antes, somente para nós foi feita a morte. A intelectual comida a nós se nega, quando tão livre se concede aos brutos. De certo aos brutos. E o primeiro deles que aprovou, de tal bem não é avaro. Antes alegre e generoso o inculca, isento de traições, estranho a fraudes, conselheiro insuspeito, amigo do homem. Que temo eu, pois? Ou por melhor dizer-me, como sei eu o que temer? Me incube. Se ignoro o bem e o mal, se não entendo nem lei nem punição, nem Deus nem morte, o remédio que os danos todos cura, encontro neste fruto tão divino, de lindo aspecto, de atraente aroma e de virtudes que a sapiência outorgam. Colhê-lo e por igual a mente e o corpo com ele alimentar, quem me proíbe?
Assim dizendo, a mão desatentada ergue Eva para o fruto em hora horrível. Ela o toca, ela o arranca e logo come. A terra estremeceu com tal ferida, desde os sementes seus à natureza, pela extensão das maravilhas suas, aflita suspirou, sinais mostrando da ampla desgraça e perdição de tudo. Nas brenhas se sumiu a infanda cobra, sem que Eva a pressentisse, que do fruto só no sabor de todo se enlevava. Julga então que deleite semelhante jamais em fruto algum tinha provado. Seria assim? Ou foi a fantasia que, pela forte expectação da ciência, fez-lhe assim conceber, escandecida, crer já que se ia transformar em deusa, com sôfrego apetite ela se farta, sem conhecer que em si entranha a morte. Saciada enfim, porém toldada a mente, com insana alegria assim se aplaude. Ó rainha das árvores deste Éden, sublime no valor, grande em virtudes, fonte infalível da sapiência excelsa, até hoje foste incógnita, inflamada, e teu fruto formoso aqui pendia, como se o destinassem para inútil. Mas todas as manhãs assim que acorde, de hoje em diante virei louvor devido cantando dar-te. E teus vergados ramos do peso aliviarei tão franco a todos, até que, de modo assaz por ti nutrida, chegar da ciência à madureza eu possa, igual dos deuses que conhecem tudo, os deuses que invejosos nos cobiçam, os dons que temos e que dar não podem, pois a ser tal primor dádiva deles, não teria em verdade aqui nascido. Ó lúcida experiência, em ti observo, o mais certo farol. Se tu não fosses ainda, em si a ignorância me abismara. Tu da sapiência abriste a estrada nobre, tu a fizeste ver de oculta que era, mesmo eu aqui talvez esteja oculta. Muito alto está o céu, alto e remoto, para ver bem o que se faz na terra. Outro objeto talvez distrai agora o nosso imenso repressor severo da contínua atenção que... Olha este orbe. Talvez seus vigilantes atalaias, todos agora os têm do trono em roda. Porém, a Adão como hei de apresentar-me, far-lhe-ei minha mudança conhecer, dar-lhe-ei a partilhar minha alta dita. Ou não será melhor guardar da ciência em mim todo o poder sem partilhá-lo? Juntará assim ao feminino sexo atrativos de amor sempre invencíveis. Do masculino sexo igual ficara. E talvez, o que certo me lisonja, fora-lhe superior de quando em quando. Quem de inferior no grau pode ser livre? Tudo isto pode ser, porém, que fora se Deus me ouvisse visto e viesse a morte. Desde então nunca mais eu existira, e Adão, devendo ser de outra Eva esposo, com ele viveria alegre, e eu morta. Morte é pensá-lo. Firmemente quero, feliz ou desgraçado Adão comigo. Tão terno e tão ardente amor lhe voto, que as mortes todas suportara com ele, viver sem ele não reputo vida. Assim dizendo, da árvore se aparta, mas antes faz-lhe humilde reverência, como ao poder que nela oculto mora, de que ao fruto provém da ciência o suco, porção do néctar, de que os numes bebem. Por esse tempo Adão, que ansioso à espera, tecido havia as escolhidas flores, uma grinalda para ornar-lhe as tranças e as fadigas rurais assim coroar-lhe. Como soem das messes a rainha, fazer por gratidão os segadores. Nova consolação, grande alegria promete ao seu amor na volta dela, depois de ausência que supõe tão longa. Mas de algum dano o coração, pressago, não deixava em dúvida metê-lo. De tal ausência assaz conhecer o risco. Decide ir encontrá-la, e toma o rumo que ela pela manhã seguido havia. Era o caminho da árvore da ciência, da qual Eva se aparta, e Adão que chega. Na mão ela trazia um grande ramo de belíssimos frutos carregado, que em largo odor de ambrosia recendendo, com a graciosa lanuge estavam rindo. Para ele, assim que o vê, ela se apressa.
Se desculpa, traz no rosto escrita e astucioso louvor do que fizera. Deste modo lhe fala meiga e branda, e em frases próprias que a mulher bem acha. Não te admirava, Adão, minha demora? Nesta penosa ausência achei-te menos. Mui pungente saudade a fez mais longa, que agonia a de amor nunca a sentira, nunca jamais a sentirei desde hoje. Não mais tenciono suportar a pena de te não ver, fui nisso leve e ignara. Porém a causa ouvir de tal demora há de assombrar-te de estranheza e pasmo. Esta árvore não é, qual se nos disse, para quem dela come um dano imenso, nem para risco algum abre caminho, mas por divino efeito aclara os olhos e ergue quem come dela ao grau de nume. De tais prodígios há sobejas provas. A serpente discreta, ou não obstada, como nós somos, ou porque é rebelde, comeu do fruto e não morreu ainda. Castigo que com muito nos ameaçam. Pelo contrário, desde então possui humana voz, entendimento humano, persuasivo poder, razão pasmosa, que por bons argumentos conseguiram que eu comesse também tão grato fruto e nele encontre análogos efeitos. Sinto os olhos mais claros que eram dantes, mais vasta a mente, o coração mais nobre, e ao ser de divindade ir me elevando. Para ti mais busquei tais privilégios, dispensá-los sem ti bem poderia. Tenho por dita a dita em que tens parte. Ódio e tédio me faz, se não a partilhas. Come também, no amor comigo iguais somos, nos dotes, na alta dita iguais fiquemos. E bem pondera que, se tu não comes, diversa hierarquia nos desune. E quando, mesmo renunciar eu queira ao grau de nume, porque muito te amo, talvez já seja tarde e o fardo me obste. Eva com ar ovante assim refere a história sua, mas no rosto lhe arde da inquietação o selo rubicundo. O triste Adão, assim que ouve a notícia da transgressão fatal feita por Eva, atônito ficou, pálido e mudo, frígido horror do sangue se lhe apossa, e totalmente as forças se lhe quebram. Da decepada mão por terra cai a grinalda, que de Eva ser devia. As rosas todas murchas se desfolham, pálido e mudo está. Mas finalmente assim, depois de um ai, consigo exclama: ó tu, de quantas obras fez o Eterno, afinal a melhor, a mais formosa criatura, onde em grau o mais subido havia tudo com que mais se encantam o pensamento e os olhos, doce tudo, tudo sagrado, amável, bom, divino, como perdida estás, como tão breve te desfigura e te desbota o crime, como te vejo, devolvida à morte, e como a transgredir-te resolveste restrição de tal força, e como ousaste violar o sacro, proibido fruto, do amaldiçoado e incógnito inimigo, algum enredo te iludiu incauta, e a mim contigo a perdição levou-me, porque já decidi morrer contigo, certo, viver sem ti eu como posso, como deixar-me do prazer de ouvir-te, e do tão terno amor que nos enlaça para outra vez peregrinar sozinho por estes broncos e perdidos bosques. Se Deus quisesse produzir outra Eva de outra costela minha, nem desta-te deixar a tua perda um só instante de lacerar-me o coração saudoso. Não, não, sentindo estou que por mim puxam da natureza os vínculos sagrados. Carne e osso és tu da carne e ossos que tenho. Fugir do teu destino o meu não pode. Um só bem, um só mal, será o de ambos. Adão assim falou. Depois, como homem que desmaiou de dor e despertando de torvos pensamentos combatido, se submete à desgraça inevitável. Com Eva desabafa mais tranquilo. Cometeste, Eva, insana, um crime enorme. Contra ti provocaste um mal imenso, por sentença infalível destinado. Fora delito grande ousar com a vista o sacro fruto cobiçar somente, mas tocá-lo e comê-lo, transgredindo de Deus o mando, excede as metas todas. E quem no grande livro da existência pode apagar os fatos que existiram? Ninguém, nem mesmo Deus, nem mesmo o fado.
Mas, contudo, ainda assim, talvez não morras, talvez que seja menos grave a culpa, estando os frutos, antes que os comesses pela boca da cobra profanados, e tornando-se assim comuns a todos. Em verdade, mortais não foram nela, porque, segundo contas, ainda vive e ganhou viver com senso de homem, válida persuasão da que se infere para crermos que nós, comendo o fruto proporcional a senso, alcançaremos que o grau dos numes há de ser por certo, ou dos anjos que ombreiam quase os numes. Julgo que Deus, o Criador previsto, não quer de coração posto que ameace aniquilar em nós sua obra-prima, que levantada à perfeição tão nobre as outras obras suas muito excede, as quais, como ele as fez para uso nosso, dependentes assim de nós ficando, também na queda nossa arrebatadas, precisamente morrerão conosco. Deus deste modo, dando-se por fútil, fizera, desfizera, aniquilara, com ilusões perdera tempo e lida, compatível com Deus, não é tal porte, mesmo a poder criar de novo tudo, ânimo não tivera de estragar-nos, por não dar aso a que dissesse ovante o adversário infernal, precária sorte dos que esse Deus com mais favor protege, e quem por muito tempo conseguira cair-lhe em graça, desgraçou o tirano a mim primeiro, a humanidade agora, a fluxo da perdição quem vai seguir, não armara de certo o seu contrário com tão forte razão de tê-lo em pouco, porém, seja o que for, hei de contigo sofrer a mesma sorte, a mesma pena. Se me é dado sofrer contigo a morte para mim é como a vida. Dentro em meu coração sinto com força a vívida atração da natureza para meu próprio bem que em ti reside. Para ti que esse bem me constituis, não pode separar-se a sorte de ambos. Ambos possuímos nós uma só carne. Se te perdesse a ti, era eu perder-me. Falou Adão, e assim responde-lhe Eva. Ó de um imenso amor, exemplo ilustre, memorando a evidência, insigne prova, muito me empenho, Adão, por imitar-te, longe, porém, da perfeição que te orna. Como conseguirei chegar a tanto, porque nasci do teu lado, Blassono? Enlevada, te escuto quando dizes que de um só coração, de uma só alma, por certo somos animados ambos. Do que avanças, faz prova o dia de hoje. Antes a morte preferir declaras, ou tudo que em horror a morte exceda, a separar-te da querida esposa, expões-te, preso, por amor tão caro, a tomar sobre ti a pena, o crime, se algum houvesse, de comer o pomo que tão grato é de ver, cuja virtude, pois que sempre do bem, o bem emana, quer seja ocasional, seja direto, produz de teu amor esta alta prova, o qual de outra maneira não pudera com um grande esplendor fazer-se visto. Se eu pensasse que a morte que se ameaça havia de seguir-se ao meu tentamen, só eu da pena o mal sustera todo, e não te persuadira a partilhá-lo, antes só eu morrer do que induzir-te a fato pernicioso ao teu sossego, mormente estando eu certa, ainda que tarde, de tua fé e amor que iguais não contam. Mas no futuro eu vejo outros sucessos, não morte, porém vida em grau mais alto, novos prazeres, novas esperanças, claros olhos, paladar tão grato, que tudo quanto saboreara dantes, insípido ou amargo lhe pareça. Adão, descansa, na experiência minha, dos lindos frutos livremente come, e esse medo da morte entrega aos ventos. Disse, e nos braços ela o cinge e aperta, chorando de alegria e de ternura. E venceu, o que a paixão por ela o doma a ponto de induzi-lo a que antes queira a morte, o ódio de Deus por não deixá-la. Em prêmio, pois tão má condescendência tem jus a prêmio tal, oferece-lhe ela, com franca mão do fruto o lindo ramo. Então ele, de escrúpulos despido, sabendo bem o que fazia, come, não enganado, mas louco e vencido pelo poder dos feminis encantos. A terra toda estremeceu convulsa, como pungida de outras agonias. Deu segundo gemido à natureza,
surdo ruge um trovão, o céu se tolda e chora algumas lágrimas sentidas da culpa original no complemento. Sem darem disso fé, Adão se farta e renovar a transgressão primeira Eva quer, que por mais o lisonjei, acompanhando-o assim no que lhe roga. Porém depois, como toldados ambos de vinho novo, em alegrias nadam. Já imaginam que divina essência dentro deles reinando, asas lhe cria como as quais voem, desprezando a terra. Eis que o falsário fruto lhes imprime antes disso um efeito desenvolto e o carnal apetite lhes inflama. Sobre Eva lança Adão sôfregos olhos. Ela com outros tais lhe corresponde. No fogo da lascívia ambos se abrasam. Até que por esta frase Adão começa, de amor para o deleite, a requestá-la. Tens, Eva, um paladar fino, elegante e da sapiência não pequeno vulto. Por ti, a cada pensamento nosso, um sabor que lhe é próprio referimos. Creio de intelecção dotado o gosto. As graças rendo a ti, porque alcançaste fazer assim brilhante o dia de hoje, perdemos de prazeres larga cópia, enquanto deste fruto não comemos. Nem tínhamos, como hoje, ideia exata do prazer, posto ser por nós sentido. Se tal gosto há nas proibidas coisas, deveríamos querer que a 10 subissem, em lugar de uma as árvores vedadas. Mas fartos de manjar, tão fresco e doce, vamos gozar um do outro, é justo, ó cara. Desde esse dia em que te vi primeiro, das mais sublimes perfeições ornadas, e em que me concedeste a mão de esposa, nunca a tua beleza como agora conseguiu inflamar os meus sentidos com tal ardor de te gozar, ó bela. Agora mais formosa estás que nunca. Efeitos são desta árvore sagrada. Assim falou, e a miúda, umas sobre outras, as doces vistas, as carícias ternas, que no êxtase de amor sempre triunfam. Eva, que bem o entende, está vibrando dos meigos olhos contagioso lume. Pega-lhe ele na mão, e sem que ela obste, a leva para um sítio recatado, todo coberto de viçosa rama, da fresca terra ali no mole grêmio, colchão se afofa de jasmins e lírios, com amores perfeitos misturados. De ondas de deleites, descomedidamente ali se fartam. De seu mútuo delito este é o selo. Esta a consolação do seu pecado, até que fatigado de prazeres, um orvalhoso sono enfim os prostra. Mas tão depressa se exalou a força do tredo fruto, cuja sutil aura lhes insinuou hilariedade nímia por todas as internas faculdades. O sono então já tórpido e grosseiro, de vapores danosos produzido, de remordidos sonhos carregado, os míseros esposos abandona. Como de sono mau, eis eles se erguem, e ambos se observam com espanto mútuo. Acham seus olhos nimiamente abertos, suas ideias nimiamente obscuras. A inocência, que, igual a véu tapado, o mal lhes ocultara, havia-se ido, e com ela a retidão, a fé, a honra, deixando-os de vergonha só cobertos, cujo manto mais nus ainda os mostrava. Sanção terrível! O Hércules danita assim se levantou do leito impuro da Filisteia Dalila, acordando, donça a coma, quebrada a valentia. Estão sentados um defronte do outro, nus despojados das virtudes todas. Confusos, muito tempo se conversam, calados, como de mudez feridos, até que Adão posto estar, não menos que Eva, corrido de vergonha, estas palavras, como entaladas, exalou do peito. Ouvidos deste, ó Eva, em honra horrível a cobra, ou o gênio mau que lhe ensinara como contrafaria a voz humana. Da nossa queda proferiu verdade, da nossa elevação mentiu em tudo. Temos abertos desde então os olhos, tanto o bem como o mal nos é patente, o mal por nós ganhado, o bem perdido, eis o fruto da ciência, se este nome cabe ao que assim nos deixa nus, sem honra, sem pureza, sem fé, sem inocência, que de esplendor até agora nos ornavam, tudo manchado em nós, sórdido é tudo, a impudicícia nos afeia as faces, e o póstremo dos males, a vergonha,
nos diz que os outros todos nos pertencem. Como daqui em diante olhar eu posso para a face de Deus ou para a do anjo, até agora a miúdo e alegremente olhadas, de suas formas celestiais o brilho para nós hoje, nimiamente intensos, há de ofuscar-nos os terrenos olhos. Oxalá pudesse eu, em gruta escura, solitário viver, onde altos bosques, larga sombra noturna, desparcissem, impenetráveis sempre, os astros todos. Cobri-me, vós, pinheiros, vós, ó cedros, com vossas densas ramas escondei-me. Não ouso ver jamais nem Deus nem anjos. Nesta árdua posição imaginemos o que encobrir-nos melhor possa agora. Quanto à vergonha recatar nos manda, busquemos alguma árvore que tenha largas e brandas folhas, que a cintura cosidas juntas a ocultar nos sirvam. Não deixemos que o pejo nos consuma, nem também que nos taxe de imprudentes. Eis de Adão o conselho. Ambos se entranham dentro do bosque espesso e neles escolhem a figueira. Não essa que, afamada, hoje se estima pelo insigne fruto, mas que do Industão estende os braços, tamanhos em largura e comprimento, que entram na terra ao longe recurvados, tomando ali raiz, donde outras surgem, da árvore mãe em torno árvore filhas, colunatas, abóbadas, arcadas formam elas ali, sombrias amplas, e passeios onde o eco repercute. A miúdo neles o pastor indiano, fugindo do calor, abriga ao frescor os seus rebanhos, que por sombras vastas, em relva mui vistosa vão passando. Dessas árvores, folhas largas, longas, das Amazonas, simulando escudos, colhem os tristes, e com a indústria própria, cosendo umas com as outras, largo cinto conseguiram fazer em que se envolvem. Tentam destarte, com baldado anelo cobrir seus crimes e hórrida vergonha. Oh, como esse atavio dessemelha da sua glória primitiva e nua, tais neste último tempo achou Colombo, em selvagem nudez, só resguardados com cinturões de variegadas penas. Da América, os singelos habitantes vivendo entre arvoredos dilatados, no fértil continente, em férteis ilhas. Adão e Eva, pensando que destarte sua vergonha de algum modo ocultavam, já não em paz ditosa, já não livres, assentam-se no chão e aflitos choram. Mas ainda o pior não é o acerbo pranto, que chove de seus olhos em torrentes, mas dolorosas ânsias lhe fulminam a cólera, o rancor, suspeitas, ódios, raivas, discórdias, hórridas tormentas que furibundas se lhes lançam na alma, região que antes possuía a paz celeste, mas agitada e turbulenta agora. Seu juízo não regula, nem o atende à vontade, que toda pressa se acha do sensual apetite baixo e imundo, o qual, agora da razão soberana, insta por usurpar o sumo império. Mas eis que Adão, desordenada a mente, a vista incerta, perturbado o estilo, com fala entrecortada, a esposa increpa. Se desses atenção às minhas vozes, ficando junto a mim como eu te instava, quando desta manhã, num infausto instante, tiveste o estranho ardor de te ausentares, ardor cuja causal eu não colhia, nossa dita mudado não houvera, nem de certo estaríamos agora de todo nosso bem desamparados, nus cheios de vergonha e de misérias. Ninguém sem precisão busque sucesso, que a sua própria fé submeta a provas. Quem decide ultimar esta experiência, ressente-se de fé já corrompida. Então subitamente Eva, incitada pela ferina pua do reproche. Que termos proferiste, Adão severo? Imputas-me, lhe diz arrebatada, de minha ausência o ardor que assim lhe chamas? E quem sabe se o mal a ambos ferira, se me eu não fosse, ou mesmo a ti somente, aqui ou lá, se a tentação tu visses, não discernir as fraudes na serpente, ouvindo-a discorrer como discorre, fundamento nenhum de inimizade podia entre ela e nós haver-se visto? Logo por que motivo ela buscara ocasiões de fazer-me ofensa ou dano? De teu lado, sair nunca eu devera?
Não mais fora isso do que eu ser como antes costela tua sem vontade própria, e tu de chefe meu na qualidade, porque com mando de absoluto efeito não me ordenaste que dali não fosse, sabendo tu que iria expor-me a danos. Em tua oposição tu fraquejaste, e nímio, fácil, afinal me deste licença, aprovação, com rosto afável. Se nessa oposição tu mantivesses caráter firme e decisão constante, nem eu nem tu teríamos pecado. Iroso a vez primeira Adão lhe torna. Amas-me assim, de meu amor extremo, assim me recompensas, Eva ingrata. Não tu expressei de indubitável modo, quando tu perdida, ainda eu podendo gozar da vida e de imortal ventura, a tu preferi morrer contigo, e tua transgressão lanças-me em rosto? Decisão assumir, firme caráter, não soube, dize tu, em reprimir-te, mas do que fiz, o que fazer pudera? Baldei contigo admoestações, avisos, predisse-te as ciladas perigosas do inimigo solapado, e não me ouviste. Mas que isto fora praticar violência, e violência é absurdo repugnante com os altos foros de vontade livre, confiança plena em ti havias posto, crias que mal algum se te atrevesse, ou ter matéria de provança ilustre, também talvez, então, eu já errasse por admirar demais o que em teu porte me parecia tão perfeito a ponto de crer que ao mal inacessível eras. Mas pesa-me desse erro hoje, tornado em crime atroz, e tu dele me acusas, ver se a acontecer o mesmo sempre, ao que no tino da mulher confiando, deixe prevalecê-la em seu capricho. Do esposo repressões ela rejeita, e se ele a deixa com a vontade livre, e de tal indulgência o mal resulta, ela a primeira, a frouxidão lhe increpa. Em mútua acusação, eles sem fruto gastaram assim as enfadonhas horas. Nenhum deles em si confessa a culpa. Faz-se a contestação interminável.